Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Vamos hoje ao capítulo número 2 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Nós vimos aqui o grande chamado de Jesus, como ele subiu aos céus e falou para os discípulos ficarem juntos, unidos, unânimes em oração, que o Espírito Santo viria sobre eles. Então agora vamos ao capítulo 2 para ver o que acontece aqui, que diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Olha que lindo, eles estavam ali todos unidos em oração naquela casa, todos juntos ali, os 120, orando, buscando a Deus naquela intensa oração, busca de Deus, e de repente veio um vento sobre aquele lugar, um vento veemente, um vento forte, impetuoso, encheu aquela casa e eles começaram então a falar em línguas e viu sobre eles uma língua de fogo sobre eles, né? Então eles começaram todos ali a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já é batizado com o Espírito Santo? Se não é, busque a Deus, comece a orar e pela fé seja batizado com o Espírito Santo. E se você já é batizado, você ora em línguas diariamente? Você busca a Deus diariamente? Porque a palavra de Deus diz que a oração em línguas, ela nos edifica, ela nos fortalece. Então, se você não tem o hábito de orar em línguas, se você é batizado com o Espírito Santo e não tem o hábito de orar em língua, procure esse hábito todos os dias. Todo você dobrou o joelho para orar, já vai orando em língua, porque você vai ver como que você vai ser fortalecido e vai ser edificada a sua vida. Continuando aqui no versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que, não são estes galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, os quais habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panífila, Egito e partes da Líbia, junto ao Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto, ou seja, já estão embriagados. Vejam bem, amados, vocês viram que aqui, quando diz que cumpriu-se o dia de Pentecoste, foi quando desceu o Espírito Santo. O Pentecoste era uma festa muito famosa, uma festa onde o povo ia adorar a Deus, e Jerusalém recebia pessoas de todas as partes do mundo para celebrar o Pentecoste. Era uma grande festividade. Ia pessoas de toda parte do mundo para lá, para poder participar das festividades. Então esse povo estava lá, passeando pelas ruas, a cidade estava cheia de gente. E ali eles começaram então, diz a palavra de Deus que o lugar onde eles estavam, segundo andar, as janelas eram abertas e eles estavam ali orando e começaram a falar em idiomas diferentes, em línguas diferentes, a glorificar a Deus e falar das grandezas de Deus. E as pessoas que passavam pela rua escutavam aquilo e ficavam maravilhadas. Como assim? O que está acontecendo ali? Eles olhavam e viam aqueles homens lá falando e cada um ouvia no seu idioma. Vamos supor, se fosse no dia de hoje, um falando inglês, o outro em espanhol, o outro em chinês, o outro em japonês, o outro em árabe, né? O outro em alemão. Então, assim, nós vimos aqui que tinha gente ali de toda parte do mundo e cada um escutava eles falar no seu próprio idioma e ficava assim: o que é isso? O que está acontecendo? Esses homens não são galileus? Eles não são pessoas simples? E como é que nós estamos ouvindo eles falarem de Deus em nosso idioma? E alguns outros, uns ficavam maravilhados e outros ficaram zombando, falando assim: eles estão bêbados. Agora eu te pergunto uma coisa: como que
a pessoa pode ser tão cega ao ponto de pensar que um bêbado pode falar em outro idioma. Não é estranho? Por mais que a pessoa se embriague, ela jamais vai falar em outro idioma. E ainda mais glorificar a Deus, né? Pra você ver como que o Satanás cega as pessoas ao ponto de não enxergar a realidade. E aí vamos ver o que acontece depois disso. Olha que maravilha. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Primeira pregação de Pedro, vamos ver. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. Amados, olha a promessa aqui que estava em Joel, que Deus derramaria do seu Espírito Santo. E ele fala aqui, olha, sobre toda a carne, sobre você, Deus vai derramar sobre o Espírito Santo. E vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão. Gente, não fique pensando porque você já passou da idade, você não pode mais sonhar. Que você já está velho demais para sonhar. Aqui está falando, os vossos velhos sonharão sonhos. Ainda é tempo de você sonhar os seus sonhos e viver os teus sonhos. Porque é promessa de Deus e Deus cumpre a sua palavra. Então, toma posse dessa palavra. Os vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, seus filhos vão ser uma bênção, eles serão profetas, né? As nossas filhas, os jovens terão visões, serão pessoas de visões, pessoas que terão visões de Deus, que verão coisas longes, que irão longe, amadas. Toma posse dessa palavra. Os vossos velhos sonharão sonhos. Nunca é tarde para sonhar. Toma posse da palavra de Deus, que Deus está revelando para você. Continue sonhando. Amém? E ele diz aqui que também derramaria do Espírito sobre as servas e servas, ou seja, não há status social para ter os dons de Deus. É até sobre os servos e as servas, até sobre aqueles que ninguém acredita, que são menosprezados, que são rechaçados pela sociedade. Até sobre esses Deus derrama do seu Espírito Santo. Para Deus não há acepção de pessoas. E diz aqui, olha, farão prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra. Deus te chamou para fazer prodígios, para impor as mãos sobre os enfermos e orar e eles serem curados. Deus te chamou para pregar o evangelho e ganhar almas. Deus te chamou para fazer a grande obra. Então deixa de ficar na dúvida, duvidando do poder de Deus, achando que Deus não faz mais essas coisas, mas Ele faz, Ele está revelando aqui na sua palavra. E aí Pedro continua falando, olha, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui ele está falando do arrebatamento, do final dos tempos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje na sepultura.
Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora verdes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que lindo, a primeira pregação de Pedro, ele aqui conta a história de como Davi já havia profetizado a ressurreição de Jesus, que diz que a alma dele não veria o inferno, que a morte não o seguraria. E Pedro ali com toda a intrepidez, com toda a ousadia, começa a pregar sobre Jesus. E fala, vocês crucificaram Jesus, mas ele ressuscitou. E aí ele diz, aí continua aqui, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa é para todos, a salvação é para todos. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Gente, na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que interessante, quase 3.000 almas aceitaram Jesus na primeira pregação de Pedro, e diz que eles foram batizados, e diz que todos os dias eles iam ao templo para orar, para buscar a Deus, e diz que eles partiam o pão em casa e comiam junto, e aqueles que tinham propriedades, que tinham mais bens, eles vendiam as propriedades para repartir entre aqueles mais necessitados. Havia ali um amor, uma comunhão, havia ali um coração aberto para dar, para abençoar. Ninguém estava ali por ganância, por dinheiro, porque queria se dar bem, porque queria ficar famoso, porque queria ter milhões de seguidores, porque queria ser o maior pregador, porque queria ser o bambambam. Não era por isso, mas eles estavam ali para anunciar o evangelho simples, para anunciar a salvação, para ganhar almas para Jesus. E eles repartiam seus bens porque eles entendiam que as coisas deste mundo são passageiras, que nós não vamos levar nada do que tem aqui para os céus, amados. E veja bem o que o Senhor está nos falando, nós devemos voltar às práticas do primeiro amor, devemos voltar à prática de doar, de abençoar o próximo, de repartir o que temos com o próximo, de deixar de sermos gananciosos, egoístas, de reter, de acumular, mas de abençoar e dar. Olha só o que o Senhor está falando conosco. Deus está chamando, o Espírito Santo está nos convocando para voltar a orar em línguas, para voltar a buscar de Deus os dons, para voltar à prática do primeiro amor, para voltar à prática da caridade, da doação, de ajudar o próximo. Amém, amadas? Então nós ficamos aqui hoje com o capítulo 2 e amanhã vamos ler o capítulo 3. Eu fico muito feliz, fico so excited, porque a palavra de Deus ela é muito rica.
A gente começar o dia assim com um alimento desse, com uma palavra dessa, que nos traz ânimo, que fortalece, que alimenta a nossa alma, não há nada melhor do que isso. Amém? Então eu conto com vocês amanhã para o nosso capítulo 3. Hoje, 2 de fevereiro, capítulo 2 de Atos. Nos vemos depois. Um beijo no coração. Deus abençoe o dia de vocês.